começar a identificar no dia a dia quais comportamentos, quais emoções ou decisões podem não ser realmente suas, mas energias não resolvidas do campo familiar. A primeira coisa é você observar sem julgamento. Lembra, da mesma forma que nós temos os nossos desafios, os nossos pais tiveram os deles. E lembra que os padrões, eles vão aparecer como reação. Já viu quando a gente fica... Eu falo a gente porque eu também sou ser humano e também às vezes... Isso acontece comigo. A gente não pensa, a gente tem aquelas reações automáticas, sem refletir, sem nada. Isso é um sinal de que você está ali com essa carga de energia, esse emaranhado que precisa de resolução. Vou dar um exemplo aqui, olha. Você recebe uma oportunidade de crescimento, mas algo te trava. Mas não é um medo comum, não. Um medinho, é aquele desconforto profundo. Daí você faz uma pergunta, se esse for o seu caso. Você faz uma pergunta para a sua alma. Quem na minha família sofreu ao crescer ou se destacar, por exemplo? Porque crescer, gente, também custa. As pessoas às vezes têm inveja. Aquele lá são os ricos da família, ninguém vai lá ver, ninguém conversa. Então, para tudo existe ali um motivo para esse bloqueio ter começado. A alma que desperta, ela pode trazer a luz ali para a sua família. Um outro exemplo, olha, você assume responsabilidades que não são suas e sente que precisa dar conta de tudo. Você não se permite descansar, você acha que você tem que carregar o mundo nas costas e que isso é bonito, né? É bonito se sacrificar. Da onde que isso nasceu, gente? Daí você pergunta, quem antes de mim precisou ser forte para sobreviver? E eu vou contar aqui o meu caso. A minha avó materna, ela teve o 4º filho e antes do parto, ela levou um tombo. E o neném ficou na posição errada. Enfim, deu muito trabalho para esse bebê nascer e a minha avó não conseguiu andar depois que o bebê nasceu. E passou 40 dias, a criança faleceu. E o meu avô faleceu na saída do enterro do bebê. Ou seja, foi assim uma situação bem trágica. E o que foi preciso? A minha avó com 4 filhos, crianças de escadinha de 2 a 8 anos, ela precisou de ser pai e mãe. Ela precisou de trabalhar na roça, duro, desde da madrugada até de noite, para poder criar os filhos. Então, o que acontece? Os descendentes, eu vi isso muito claro assim na minha mãe, trabalhar, dar conta de tudo a todo custo, à custa da saúde, à custas da felicidade, à custa do próprio bem-estar. Então, você faça essa pergunta, quem antes de mim precisou de trabalhar muito para sobreviver? E quando você começa a perceber isso, a notar esses padrões, a sua culpa diminui, porque fala, nossa, olha, não veio de mim, isso tem uma raiz, o seu auto-julgamento também cai, e aí você começa a sentir já um pouco mais de segurança. E a gente tem que buscar a cura. Por quê? Se você está aí nessa família, uma coisa muito importante que eu vou falar para você, você não é vítima. Não adianta você achar que nasceu na família errada, que não nasceu. Você tem um propósito ali. O seu propósito pode ser ver, por exemplo, o erro que eles cometem para você não cometer igual. Então você escolhe, ou você segue e faz o mesmo, ou você também tem a oportunidade de fazer o oposto. E talvez, vou te dar aqui um exemplozinho, olha, vamos supor que o pai bebe, e aí vem um filho naquela família. Aquele filho, talvez em outras vidas, ele também já era da bebida, e aí ele cai ali naquela família. Aquilo é para mostrar para ele, olha o tanto que isso é ruim, olha o tanto que isso é problemático. E aí aquela alma vai escolher, ou ela escolhe perpetuar aquilo, fazer igual, ou ela pode falar, não, isso termina aqui, eu não vou beber, olha o que meu pai fazia, o que ele faz. Entende que a gente não é
não somos vítimas da situação. Então, isso é um ponto muito importante. Quando a gente traz a responsabilidade para a gente expande muito a consciência. Então, o que significa se você não conseguiu identificar onde a história começou? Vamos dizer que não está só na sua história pessoal, mas que você não conseguiu identificar se foi dos pais, dos avós, etc. Isso pode significar que foi de gerações mais anteriores ainda, de 5, 10 gerações para trás, certo? Então, um ancestral muito antigo pode ter tido lá uma experiência e agora, como ninguém resolveu, vamos dizer, pulou 2, 3 gerações, mas o problema se apresenta ali justamente na sua vez. É até engraçado, né, gente? Mas é bem assim, porque essa energia precisa ser resolvida. Então, a TAD, a terapia ancestral divina que eu desenvolvi, ela abrange 11 gerações, que, vamos dizer assim, seria um limite seguro para abranger os padrões mais fortes que uma alma possa estar carregando.